Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra na Rádio e TV Lula na Veia. Hoje, antes de ligar aqui a aparelhagem para falar com vocês, dei uma olhadinha nas últimas notícias e acabei assistindo um programinha curto do Leonardo Stoppa. Eu já tive a oportunidade de falar aqui para vocês que eu sou fã do trabalho dele, né? Principalmente porque ele faz com que a gente pense fora da caixinha. Ele sempre tem uma leitura diferente de vários fatos que acabam acontecendo e são muito explorados pela mídia como um todo. Hoje o programa dele, esse programa curtinho, depois é até bacana vocês darem uma olhadinha, ele se chama Apagão. E ele traz uma reflexão sobre a questão que a mídia vem explorando sobre possibilidade de apagão durante o governo Bolsonaro, né? E ele traz para nós uma interpretação diferente da grande maioria do que a gente vê aí na mídia comum. Ele faz toda uma comparação com o governo do FHC, que nós também tivemos, né, alguns apagões pelo Brasil, e isto acabou permitindo que Fernando Henrique Cardoso fizesse gastos extras no seu governo e que refletiu aí para o seu governo como algo negativo, né? PSDB, né? O que a gente podia esperar? Então, Leonardo Stoppa, ele faz uma comparação do problema de apagão no governo do FHC e com o governo Bolsonaro. E ele diz para nós refletirmos bem, porque na visão dele, o mesmo está acontecendo agora. Se nós formos puxar as notícias sobre consumo energético, nós vamos ver que o Bolsonaro e o seu governo vêm se utilizando do gasto energético do mês de julho, onde diz, né, as empresas de pesquisa que nós batemos um recorde de gastos energéticos. Mas este recorde de gastos foi puxado pela indústria. Então, eu fico pensando nessa história por conta de ter ouvido, né, o presidente falar na televisão que era para nós até tirarmos os carregadores de celulares e aparelhos tecnológicos da tomada para economizarmos luz. Poxa vida, né? O Leonardo faz essa reflexão que vai de encontro ao que eu pensava. Nós, brasileiros, que temos a nossa casa e que passamos aí pelas questões de inflação, de desemprego, acho que a gente já está fazendo a parte que nos cabe em termos de redução de consumo energético. Nem porque é o Bolsonaro quem está pedindo ou por conta dessa ameaça de apagão, mas porque de verdade a nossa situação econômica não nos permite esbanjarmos energia, e muito menos na questão ambiental.
né? Nós que somos consumidores conscientes e estamos vendo os problemas pelos quais o nosso mundo está passando, a gente procura fazer a nossa parte dentro do nosso quadradinho para não contribuir aí, né, com desperdício de recursos naturais. Mas voltando aqui à nossa questão do apagão, nós como consumidores, vamos dizer assim, residenciais, nós não temos um consumo tão grande que possa ameaçar o fornecimento de energia do país. Quem puxa, né, como diziam os meus avós, quem puxa mais energia, ou seja, tem um gasto maior e acaba por conta disso exigindo mais de todos os equipamentos de fornecimento de energia, é a indústria. Né? Então a gente precisa às vezes sair um pouco da caixinha e dar uma olhada diferente nos discursos que nos fazem. Né? E tudo indica, segundo Leonardo Stoppa, que o nosso querido presidente vai querer copiar o que FHC fez. Vai botar pânico em todo mundo, falando que estamos gastando muito, que o Brasil vai ter uma crise maior, arrastada por estes apagões, né, da possibilidade de apagões, e vai com isto justificar um gasto exagerado com a energia. Né? Comprando energia aí de grupos, de conglomerados que querem tirar a nossa pele. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha no programa do Leonardo Stoppa depois e confiram aí as reflexões que ele faz sobre essa questão de apagão. Na opinião dele, nós nem corremos o risco de apagão. Mas para que, né, Bolsonaro consiga, vamos dizer assim, gastar bastante dinheiro em áreas, né, que não estão sendo investigadas por nenhuma CPI ou pela Polícia Federal, ele acabaria usando esta ameaça de apagão, provocando pânico na população para justificar o gasto com compra de energia de grupos que vão nos enfiar a faca, e não será no abdômen, será pelas costas mesmo, né? Hoje eu preparei para vocês um vídeo baseado no infográfico que o jornal O Globo apresentou ontem para os seus assinantes. Eu leio, né, o Globo ou algum outro periódico ligado ao Grupo Globo com muita cautela e recomendo que você faça isso também, porque eles são tendenciosos e nós sabemos disso. Né? Eles têm, até hoje tinha um repórter, um comentarista falando a respeito disso. A Globo, ela bate, assopra e faz curativo, né? Ela dá tiro para tudo quanto é lugar. E nós sabemos que o grupo, o Globo, vem passando aí alguns apuros, pensando no seu futuro, porque eles estavam doidos para que houvesse uma terceira via. E ao que tudo indica, não teremos uma terceira via para as eleições de 2022. Então, antes do discurso na ONU,
a gente estava percebendo um movimento do grupo, né, querendo se aproximar novamente de Bolsonaro. Mas depois daquele desastre que foi, né, a viagem toda da comitiva, do discurso, da pizza, da churrascaria, da vacina, dos infectados com a Covid, a gente percebe que o grupo deu um passo atrás, né, em relação a este apoio novamente a Bolsonaro que eles estavam ameaçando. Então, quando a gente lê uma reportagem desse grupo, a gente precisa ficar atento com as palavras que eles escolhem quando eles vão até mesmo criticar o governo, porque nas suas críticas eles também aliviam a barra para o governo, né? Não usam expressões, vamos dizer assim, tão graves quanto o caso mereceria. Então, eu separei algumas informações e pretendo, nos próximos dias aí, ir trazendo um pouquinho delas para vocês. Eles fizeram uma reportagem bem feita, não posso negar, né? Muito minuciosa, sobre os 1000 dias de governo Bolsonaro. E é uma catástrofe a análise, né? Nós nem precisaríamos do jornal para poder chegar a esta conclusão. Mas o bacana, né, de ter acesso a essa reportagem é que às vezes você acaba lendo algo que você tinha esquecido. Né? E é sempre bom a gente lembrar, porque são tantos escândalos e tantas notícias ruins que a gente acaba esquecendo algumas, porque não somos computadores, somos humanos e a nossa memória tem aí uma limitação, ainda mais para uma senhorinha como eu. Então, eu preciso aí do registro histórico, às vezes, para me lembrar de coisas que eu não deveria esquecer. Então, nesta análise dos 1000 dias do governo, o Globo fez uma coleta de dados, apresenta muitos números e logo de cara eles falam, né, que nesses 1000 dias de governo Bolsonaro, nós passamos por 100 crises neste período, desde que ele assumiu, né, o governo. E que isto dá uma média de 3 por mês. Então, desde que ele assumiu, nós passamos por 3 crises a cada mês, em média, é claro, né? E aí o jornal começa já fazendo uma crítica, né? Dizendo que Bolsonaro está abusando do esticar a corda. Né? Para mim, ele já esticou, já está esticada e ele já está na força, né, para estourar mesmo a corda. Né? E o jornal vem e traz essa crítica, começando a falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro, aquelas manifestações antidemocráticas, que teriam sido, vamos dizer assim, a última puxada na corda com força pelo governo Bolsonaro, né? E aí eles falam da carta pública que o Bolsonaro escreveu para tentar livrar, né, a sua barra com a sua popularidade e até mesmo com os seus próprios seguidores, que é a sua maior preocupação, e não nós que ele já sabe que não vamos votar mesmo nele, né? E ligou para o ministro Alexandre de Moraes, a quem havia chamado de canalha
lá no 7 de setembro, em cima do caminhão, na Avenida Paulista, no seu ato antidemocrático, né? E aí, né, ele, além de chamar o Alexandre de canalha, ele faz aquela ameaça ao STF, dizendo que ele não mais respeitaria as decisões judiciais que viriam do STF. E isto, né, ele vem, ele faz, provoca toda uma reação, testando os limites das nossas instituições democráticas. E eu, por várias vezes, já tive a oportunidade de falar aqui para vocês o que eu penso a respeito de toda essa paciência que as nossas instituições democráticas estão demonstrando ter com este governo, né? Desde o golpe de 2016, não vemos as nossas instituições democráticas tão pacientes com alguém como elas estão sendo com este governo atual. O Globo traz também a informação de que atualmente 53% dos eleitores julgam a gestão de Bolsonaro como péssima ou ruim. E os outros, né, 47% aí, que são formados pela elite, pelos bolsonaristas e pelos que não leem jornais, e adequaram aí os seus votos, né, a bom, regular e ótimo, né? Imagino quem tem coragem de avaliar este governo como ótimo. Não é nem regular, é péssimo mesmo, né? Acho que 53% é um número muito pequeno. Eu acredito que a nossa população, a maior parte, não deve mesmo ler jornal, porque se lesse jornal, não iam classificar aí como regular, bom ou ótimo um governo que vem trazendo para nós quase 600 mil mortes pela Covid, 132 pedidos de impeachment, quase 100 crimes de responsabilidade investigados pela CPI da Covid, 19 ministros trocados em 1000 dias de governo, sendo que o destaque destas trocas de ministros se deve ao Ministério da Saúde, onde nós vimos aí, né, desde o início do governo Bolsonaro, uma troca constante de ministros desde o momento em que eles representem alguma ameaça para as estratégias bolsonaristas, né? Nunca pensando de fato na população, mas sim no seu umbigo e no umbigo dos filhos, né? A gente não pode negar a paternidade com que ele trata, né? Esses meninos. 01, 02, 03, 04, só a menininha, coitadinha, né, que foi a fraquejada dele, que quase não é mencionada nem por ele próprio, né? Os ataques de Bolsonaro vão deixando inimigos pelo caminho. Então, ele deixa inimigos internamente e também inimigos externos. Então, a gente pode falar do seu rastro de desafetos por conta da ira que ele jogou contra os governadores, contra integrantes do Congresso, contra os membros do Supremo Tribunal Federal, contra a imprensa, contra o vice dele, o Hamilton Mourão, contra os ministros
que se incomodavam com algumas práticas do governo, e também a sua ira contra a diversidade, principalmente a ira voltada para a população LGBTQIA+. Né? Então, ele, por onde ele passa, ele vai deixando um rastro de pessoas desgostosas e que passam a não vê-lo mais com olhos duvidosos. Já tem a certeza de quem ele é, provocando desafetos, espalhando confusões. E estas confusões, né, na grande maioria das vezes, a gente pode perceber que acabam cometendo alguma irresponsabilidade com a nossa Constituição Federal de 1988. As mudanças de ministro, né, da saúde, por não seguirem à risca os protocolos, né, de tratamento precoce que ele recomendava, foi um atraso para o início da vacinação no Brasil. Este é o mínimo de prejuízo que nós sofremos com esta troca de ministros que nós vivenciamos neste tempo de pandemia. Né? Vimos até que o Supremo Tribunal Federal precisou pedir para o governo um calendário de vacinação, porque nem isto o Ministério da Saúde se preocupava em fazer, devido a ter que apagar os incêndios que o próprio governo acendia. Né? E aí a gente teve o menor, né, dos prejuízos, que foi o atraso do início da vacinação, porque eu acho que o maior prejuízo foram as mortes. Mas uma coisa está ligada com a outra, né? Se tivéssemos começado a vacinação mais cedo, o número teria sido bem menor. Se tivéssemos seguido protocolos seguros contra a contaminação, o número de mortes também teria sido menor. Mas o Ministério da Saúde sempre apoiou o presidente nestes tratamentos que ele tirava da cartola, hoje, sabendo nós, né, que ele estava com a intenção de conseguir algum negócio, talvez não muito honesto, a partir destes tratamentos que ele próprio recomenda até hoje, a partir do microfone da ONU também, né? Então, é um presidente que não se propõe a gerir a coisa pública, né? Nem a criar um projeto de futuro. E isto faz com que os empresários que pudessem investir no Brasil se afastem da nossa economia, né? Em função desta falta de credibilidade no governo, por não ter um projeto, não manter uma agenda que mostre para quem está de fora os rumos que o país está tomando. Então, a gente viu, né, pela fala lá na ONU, que ele disse que apresentava um novo Brasil. E nós já tivemos oportunidade de falar deste discurso, porque este discurso foi voltado para o cercadinho dele, para a população que é bolsonarista. Né? E aí a gente tem críticas a respeito deste novo Brasil. Que novo Brasil é esse?
né? Um Brasil que não tem projeto de futuro, não tem um presidente preocupado com a sua gestão, só faz propaganda política para a sua reeleição desde que pôs os pés no Palácio do Planalto, né? Então, na tentativa de colocar as Forças Armadas ao seu lado, nestes atos antidemocráticos, né, a gente viu também uma insegurança muito grande na imagem do país, porque as notícias elas são acompanhadas internacionalmente pelos assessores dos outros governantes, e eu já ouvi dizer que tem assessor de governante que deixa de colocar, vamos dizer assim, no seu diário de notícias para o presidente, para quem ele trabalha, ler muitas notícias do Brasil, porque é um solavanco todo dia, né? E os próprios assessores, às vezes com receio de ser mal interpretado pelos seus governantes, acabam omitindo algumas notícias. Mas as notícias mais importantes, que são estas que geram insegurança nos investidores estrangeiros, estas chegam até os governantes dos outros países, né? E aí a gente vê, então, em toda a sua gestão, até mesmo ligado às Forças Armadas, uma insegurança, né? As pessoas não sabem onde colocam o seu pezinho, porque a qualquer momento Bolsonaro pode demitir, tirar ou aprontar alguma coisa contra o líder, né? Vamos dizer assim, um gestor, um político. E nas Forças Armadas não foi diferente, né? Nós vimos aí algo inédito desde o período de redemocratização, quando ele, com a intenção clara, né, de que queria as Forças Armadas do lado dele, e as Forças Armadas acenou assim como, opa, peraí, né, somos companheiros, mas nem tanto, né? Então ele não pensou duas vezes em demitir o ministro da Defesa, né? E acabou trocando também os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, estas notícias provocam insegurança no mercado internacional. E a gente vive ouvindo aí nos noticiários as reações nas bolsas de valores, né? E a gente pode fazer uma análise bem pessimista em relação a este governo, porque nós temos ainda mais de um ano para assistirmos mais presepadas garantidas por este presidente. Deixou, né, para os anais da história aquela reunião ministerial de 22 de abril de 2020, vocês se lembram dela? A gente acabou, através dela, vendo a verdadeira face deste governo. E esta face foi mostrada para o mundo inteiro. Então, desde esta reunião ministerial, a nossa credibilidade internacional está muito abalada. E ele foi fazendo tantas maluquices, né, como demonstrando ser uma pessoa incapacitada para o cargo que ocupa, que o mundo já nem vê mais o Brasil com seriedade.
quando acontece alguma pisada de bola do governo federal, a gente já vira piada automaticamente. Quem assistiu o Fantástico ontem na Globo pôde ver a reportagem que eles fizeram sobre a comitiva que foi para os Estados Unidos junto com o presidente. 18 pessoas, num país que está passando por uma crise econômica. O Bolsonaro deveria ser o exemplo de seriedade com a coisa pública, de seriedade com o gasto dos nossos recursos. E levou 18 pessoas. E essas pessoas, ditas pelo próprio Grupo Globo, né, que bate e assopra, como eu já falei, né, não tinham função nesta viagem. A maioria delas foi com ele para os Estados Unidos como se estivesse fazendo um tour por Nova York, porque não tinham de fato um papel a ser desempenhado para uma reunião que levou aí 2, 3 dias de estadia da comitiva toda nos Estados Unidos, né? Então, por hoje eu termino as minhas críticas por aqui. Amanhã nós voltamos às 17h15 e eu trago aí mais algumas cutucadinhas no governo federal, tá bom? Muito obrigada e até amanhã às 17h15. Tchau!